Pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live da Maratona Trabalhe com Massagem, de aquecimento da maratona. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo, massoterapeuta há mais de 27 anos, criador da formação massoterapeuta e ensino qualquer pessoa a dominar técnicas de massagem para atender sem medo e ter clientes que sempre voltam. Muito boa tarde, estamos aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema, tá? Que muita gente me pergunta, muita, mas muita mesmo. Precificação. Quanto cobrar pelos meus serviços de massagem? Alguém aqui sabe como fazer as contas, os cálculos de precificação do nosso serviço? Alguém aqui sabe? Fala assim, eu. Quem sabe fala eu. Vou aguardar vocês me responderem aí. Estou curioso para saber quem sabe realizar as contas, o cálculo do seu preço. Ah, a Carla diz que sabe, a Thelma diz que não, a Elizabeth falando, vamos para mais um momento de aprendizado. É isso aí, vamos lá. A Camila de Jesus Oliveira, estou iniciando e para começar estou nessa dúvida de preços, não sei. A Adriana diz boa tarde, a Carla diz que sabe, a Elisângela também, a Rita já disse que não sabe, a Luciene Ribeiro também não sabe, Leto Gomes também não sabe, a Beatriz Reis, aprendi com você, sensei, é isso aí. O, o André Lima e Leidiane também diz que não sabe, o Ronaldo está iniciando não sei os valores. Vamos lá, vamos falar sobre isso então. Acho que é um tema muito interessante. Primeiro de tudo, lembrando vocês que eu sou o professor Marcelo, massoterapeuta desde 1996, fisioterapeuta também desde 2004, tá? Quiropraxista, especialista em acupuntura, mestre e doutor em ciências da reabilitação e tenho formação internacional nas técnicas de shiatsu, reflexologia podal, quick massage e seitai. Também sou sócio-diretor de um spa urbana, XND Spa, aqui na minha cidade de Londrina desde 2004 e o único professor autorizado a ensinar o Shiatsu Namikoshi, o Shiatsu original, no Brasil desde 2019, reconhecido pela Japan Shiatsu College, Colégio Japonês de Shiatsu. E antes, tem aquela perguntinha básica, né? Por que trabalhar com massagem? Tá? Porque eu posso o quê? Atender atletas, né? A gente vem falando um pouco de cada nicho, de cada área, de cada forma que a gente pode ajudar as pessoas. Então, atletas, lesão na panturrilha, lesão na canela, posterior de coxa, lombar, síndrome do piriforme. Então, atletas sentem muito isso. Corridas é o que mais a gente atende, que é um dos esportes mais comuns, mais baratos para as pessoas fazerem. Então, tem tudo isso daí, tá? Atender idosos, né? Muitas vezes acamados, então eles sentem muitas dores porque não conseguem se mexer. E aí você pode trabalhar junto com a fisioterapia. Você não é inimigo do fisioterapeuta. Escuta aqui, massoterapeuta, você não é inimigo do fisioterapeuta. Vocês podem trabalhar juntos. Vocês podem trabalhar juntos e vão gerar muito mais resultado para seus clientes. Entenderam? Então, quando você atende idoso, acamado e tudo mais, você consegue gerar uma satisfação muito maior. Muitas vezes, o massoterapeuta, ele tem medo do fisioterapeuta, que acha que o fisioterapeuta é superior. E não é. Cada profissional tem a sua função. E vocês podem trabalhar juntos. Nunca esqueça disso, principalmente em idosos, tá? Gestantes, aqui também você trabalha junto com uma equipe multidisciplinar, o médico, a enfermeira,
fisioterapeuta, massoterapeuta, o acupunturista, todos esses profissionais podem ajudar a gestante passar por esse processo de maneira eh, muito mais suave, né, de maneira muito mais tranquila, sem grandes sustos, sem sofrer demais, sem ficar sem dormir, tá? Então, por isso que é importante a gente estar atendendo e ajudando essas pessoas. E pacientes oncológicos, tá? A gente pode e deve. Muita gente ainda tem dúvida, tem o mito de que quando você faz massagem, você pode estimular a metástase, que é a propagação do câncer. E isso não ocorre, isso já foi comprovado que não ocorre. E muitas vezes, quando o paciente ele já está em estado de tratamento paliativo, é recomendado quase que diariamente esse cliente fazer massagem, porque ele vai sentir um alívio muito significativo. Então, é muito interessante que a gente faça, sim, atendimentos em pacientes com câncer, tá? Agora sim, a gente vai entrar no assunto. Quanto devo cobrar pelos meus serviços de massagem? Esse é o tema da nossa live de hoje e a gente vai destrinchar isso em 5 tópicos, tá? Primeiro, pesquisa de mercado. Então, a gente precisa entender qual o valor do serviço de massagem na nossa região, tá? Na minha cidade, na minha região. Então, a gente vai comparar preços de massoterapeutas com serviços e qualificações semelhantes na região. E não precisa ter medo também de concorrentes. Porque um tem um preço X, outro tem Y, outro tem 2 vezes Y, outro tem menos ou dividido metade do valor, não importa, tá? Isso são dados que você vai coletar para que você tenha uma noção dos valores que estão sendo cobrados na sua região. E aí, depois que você coletou esses dados, você vai identificar os diferentes segmentos do mercado. Se tem luxo, se é barato, se é terapêutico, tá? Quais as características? Qual região é o preço mais caro? Qual região é o preço mais barato? Como que é o atendimento daquela pessoa que cobra mais caro? Como que é o atendimento daquela pessoa que cobra mais barato? Então, cada macaco no seu galho, tá? A gente tem que entender que existe mercado, clientes para todo mundo. Então, eu não preciso me preocupar com o concorrente, eu preciso me espelhar e oferecer, tá, um serviço de qualidade e de preferência com custo menor. Não é porque é mais caro, é melhor. Existe sim no Brasil um mito, e aí eu digo que é um mito realmente, tá? Uma crença popular de que aquilo que é mais caro é melhor. E eu digo isso naturalmente para vocês, e vocês vão entender isso, porque se eu ofereço para vocês um presente de R$ 5, ou de R$ 50, ou de R$ 100, tá? E depois eu chego e falo, vocês se candidatam, tá? E depois eu chego e falo, agora, a galera que entrou agora, eu vou dar um presente de R$ 1.000. O que que vocês vão achar? Que o de R$ 1.000, teoricamente, é melhor, não é verdade? Agora, sempre é assim? Nem sempre. Então, existe, sim, essa ideia, tá? E em muitos casos, lógico que quando tem uma diferença tão grande de R$ 100 para R$ 1.000, você tem diferença de qualidade de produto, sim, mas você tem aquele que atende por R$ 1.000 e você tem aquele que atende por R$ 100, e tudo bem, cada um tem seu público. Na massoterapia não chega a ter tanta diferença de valores, mas entre 300, 400 e R$ 500, comparado com 50, R$ 60, tem bastante. Então, a variação média, tá, de preços de massagem no Brasil ficou entre 50, tá, até R$ 500. Eu já vi gente cobrando por uma sessão de massagem de 1 hora. E aí a gente tem que entender o que que ele oferece, ver se é justo ou não, o valor, né, a percepção. Porque se ele tem clientes que estão pagando esse valor,
É porque o valor é justo, é porque ele entrega aquilo que ele promete, tá? E muitas vezes ele entrega até mais, provavelmente. A gente pode usar plataformas online e redes sociais para coletar informações sobre preços praticados. Quais plataformas, professor? O meu negócio, tá? O próprio Google Reviews, o próprio TripAdvisor, tá? Então, no TripAdvisor também tem essas referências de preço. Então, existem várias plataformas ou outras também de informações de preço. Agenda, sites, aplicativos de agendamento. Então, quando ele fala que tem agendamento online, você pode ir lá, você tem o valor que você vai pagar também. Então, você consegue ficar sabendo o valor, às vezes sem até mesmo entrar em contato com a pessoa. Tá? Então, existem essas formas da gente estar fazendo pesquisa, ou na cara dura, você vai lá e liga, né? Se passa por outra pessoa, fala assim: ah, meu nome é Joana, né? Ou Joana não, né? Mas meu nome é Daniel e eu queria fazer uma massagem e tal, e aí queria saber o preço, quanto que é, como funciona, e conta, tá? Não custa nada, não tenha vergonha de fazer isso, tá? Não tenha vergonha. Pesquisas ou entrevista com clientes para entender suas expectativas de preço, tá? Como que eu faço essas pesquisas? Então, por exemplo, qual que é a grande dica aqui para você ter uma noção? Você está começando do zero, como eu sei que tem muita gente que me segue que está começando do zero. O que que vocês podem fazer e o que que eu fiz quando a gente começou do zero? A gente lembra que a gente começou lá no Carrefour com aquelas cadeirinhas de quick massagem e no shopping, no mercado, né, era um lugar que passava muita gente. E a gente fez pesquisas com, sabe, prancheta, papel, caneta, e a gente fazia pesquisas, 5 perguntinhas, tá? E dentre essas perguntas tinha qual que era o valor que a pessoa achava justo pagar para receber uma massagem. Acho que na época era assim, a gente começou cobrando R$ 60, 1 hora de massagem. Então, acho que a gente perguntou se 40, 50, 60 ou um outro valor, de repente, não lembro mais. Já faz muito tempo, né? Foi em 2004 isso. Então a gente fez essa pesquisa e as pessoas respondiam. Então a gente já tinha mais ou menos ideia de que se a gente começasse com aquele valor, para poder mostrar para as pessoas realmente que aquele valor era justo, a gente precisava oferecer, fazer alguma estratégia de marketing para atrair para aquelas pessoas para o valor que a maioria ganhou, que lógico foi o valor mais barato, acho que se não me engano, não sei se foi 30 ou R$ 40. Então a gente teve que trabalhar muito essa, mas qual que é a vantagem de você fazer as pesquisas? Você sabe, você tem a informação, e aí você consegue trabalhar em cima disso, né? Então, para começar a atender as pessoas, você tinha que ter um custo menor, você tinha que oferecer cortesias, você tinha que atrair o público certo, e isso te ajuda muito nesse processo. Então, a pesquisa de mercado ela é fundamental nesse sentido. Estar atento também às mudanças e tendências de preço no mercado, porque tudo muda. Às vezes, a gente se acomoda, né? E, por exemplo, quando você é um mau profissional, quando você não é um, não entra na formação massoterapeuta de sucesso, por exemplo, e aí você desiste em 2, 3 anos, é uma coisa. Agora, quando você sobrevive ao mercado por 10, 15, 20 anos, muita coisa muda nesses anos, não é verdade? E a gente tem que estar atento a isso, porque senão o mercado vai te engolir. O mercado vai te engolir. E é por isso que eu estou criando, tá? Esse grupo da formação massoterapeuta de sucesso, junto com a comunidade massoterapeuta de sucesso, que é justamente para fazer com que a gente fique junto por muitos e muitos anos. E vocês vão me ajudar a estarmos todos dentro da comunidade atualizados nesse sentido. Isso aqui é o mais legal. Então, eu faço a minha parte, eu trabalho, eu ensino vocês, tiro suas dúvidas, eu oriento vocês dentro da formação massoterapeuta de sucesso, mas dentro da comunidade, a gente se ajuda. Não é só eu, é a gente. E eu falo para vocês, ontem até gravei um vídeo, acabei não conseguindo postar, logo de manhã cedo, dentro da comunidade da última turma, uma aluna desesperada faltou um caso, e aí
eu juro por Deus, 3 ou 4 pessoas de imediato, 8 horas da manhã, já estavam ajudando, respondendo, perguntando, mostrando interesse em ajudar, em entender o que estava acontecendo ali, sabe? Então, isso é muito legal. Isso não tem preço, tá? Isso faz com que a gente fique atualizado, que a gente esteja atento a tudo que esteja acontecendo no mercado. Então, outro dia alguém também falou assim: ah, na minha cidade surgiu uma técnica XYZ diferente, não sei o que lá, vocês conhecem, sabe? E aí a outra começa a pesquisar, aí eu não conhecia. É por isso que eu digo que vocês me ajudam. Eu não conhecia. E aí eu fui pesquisar sobre o que que era. Então, isso para mim não tem preço, não tem preço, e é isso que eu quero para todos nós. É isso que vai fazer com que a gente chegue mais longe, né? É um clichê, mas vale a pena falar. Sozinho, você pode tudo na sua vida. Se você quiser, você pode tudo. Agora, juntos, com pessoas que pensam da mesma maneira, a gente vai muito mais longe e chega muito mais rápido. Tá ok? Custos fixos e variáveis é um outro componente do nosso preço. Então, primeiro a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, depois a gente vai calcular os nossos custos fixos e variáveis. Então, a gente vai detalhar custos como aluguel, serviços, seguros, assinaturas, telefone, internet, estacionamento, tudo que é fixo, tá? A gente precisa somar, botar no papel e somar esses valores, tá bom? Depois a gente vai avaliar os custos que mudam de acordo com o número de sessões. Produtos de massagem, lavagem de lençóis, é, chinelo, chá, café. Por quê? Porque você só gasta isso se você tem cliente. Então é um custo variável. Ele só existe se você tiver atendimento, se você estiver trabalhando. Então, precisa também verificar quais são esses custos variáveis por mês. Então, no mês, eu preciso comprar 1 litro de óleo, preciso comprar um pote de creme de massagem, preciso lavar X lençóis, faço 20 deslocamentos, tenho que gastar com gasolina tal, tenho que comprar determinados materiais, tá? E assim por diante. Precisamos somar esses custos fixos e variáveis. Revisar periodicamente esses custos para estar atualizado, para identificar oportunidades de redução. Então, os cremes, eles entram em promoções, né? Você tem que aproveitar determinados momentos, né? A gente tem hoje em dia já períodos em que a gente consegue determinar que aquela marca específica costuma fazer promoções. A gente, por exemplo, oferece sais de banho da Granado, e a gente usa os sachêzinhos. E eu sei que determinada época do ano, tá? Sempre na Black Friday, 2 vezes no ano, tá? E outra mais ou menos, né? Em abril, maio, eles costumam fazer campanhas e a gente às vezes varia. Tem que ficar atento também, tá? Mas você consegue comprar os sais pela metade do preço. E também existem oportunidades, conforme você vai aumentando o volume, de você ir diretamente no fornecedor, né? Ali na indústria, e fazer um cadastro como representante, como profissional, e pagar mais barato, com desconto. Tá? Muitas empresas de cosméticos, de produtos de estética e de massagem fazem isso. Então você consegue ter essas facilidades e você consegue pagar mais barato, você consegue identificar oportunidades de redução. Quando a gente está começando, tranquilo, gente. Vai ali no Mercado Livre mesmo, vai ali na MTC Shop, que alunos da formação Massoterapeuta de Sucesso têm cupom de desconto, por exemplo, tá? Então, tem todas essas vantagens quando você entra na formação Massoterapeuta de Sucesso. E você consegue, então, comprar ali, mais acessível, mais barato, mais rápido. Um pote só,
tá? Você não tem que ficar fazendo estoque. Mas conforme você vai evoluindo, aumentando seus atendimentos, você tem capacidade para isso. E conforme você está na comunidade, tá? Você pode formar grupos, se for da sua mesma cidade, para poder o quê? Para poder dividir as despesas, comprar juntos, tá? Então essa é uma outra vantagem quando você tem pessoas junto com vocês e tem que buscar sempre reduzir custos, tá? Entender como o aumento ou a diminuição das sessões afeta esses custos variáveis, tá? Por quê? Porque não é tudo igual, tá? Creme de massagem, às vezes eu gasto mais, às vezes eu gasto menos. O que que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Fique ligado nisso. Por quê? Porque isso pode fazer a diferença entre você se tornar uma massoterapeuta de sucesso em 1 ano ou em 2 anos. Escuta o que eu estou te dizendo, tá? E é por isso, tá? Isso aqui só é um exemplo do porquê que eu digo para você que não é só sobre massagem. Entenderam? Quem entendeu aqui que para se tornar um massoterapeuta de sucesso não é só sobre massagens. É todo um processo que faz com que você se torne um massoterapeuta de sucesso. Quem entendeu, escreve aqui. Não é só sobre massagens. E não é só sobre massagens mesmo, tá? Quero ver você escrevendo, quero ver quem entendeu a importância de tudo que eu falei até agora. Isso porque eu nem cheguei ainda no que vocês mais querem. Vamos ver aqui um pouquinho o que o pessoal está falando. A Débora está falando bastante aqui. Vamos ver, Débora. Faço uma pequena massagem antes e após a ventadoria, bem rapidinho, porque não sou massoterapeuta, gosto de falar a verdade. Mas o que que você faz, Débora? O que que você é? A Josefa, já tentei também o link, mas não vai. Josefa, tenha paciência, tá? Vai tentando que você vai conseguir. Qualquer coisa me manda um direct lá no Instagram de novo, tá? Olha lá, ó, fiquei super interessada porque estou amando as terapias. Vamos lá, eu quero ver você mesmo. Você pode compartilhar os links dos lugares que são mais em contas e também quais produtos que são recomendáveis. Dentro da formação, Débora, tem tudo isso para vocês, né? A gente tem facilitado. Lógico que, pouco a pouco, lá no meu Instagram, eu compartilho muito disso gratuitamente. Então, me segue lá no Instagram que você vai receber todas essas informações aí, tá bom? A Marcela aqui, ó, entrou, ó, não é só sobre massagem. A Rita também, a Liz Vicente, a Thelma, né? A Luciana, todo mundo entendeu, todo mundo concorda comigo. Elisângela, né? A Lúcia Lacerda, é sobre um todo. A Luciene também, o Leto, olha que bacana. O Sérgio, não é só sobre massagem, a Rê, a Fátima Luzardo, é acolhimento, é mimos, é isso. Eu gosto de mandar manipular essa mais barata. Os olhos, né? Verdade. A Daiane também não é só sobre massagem, Carol, tá? A Jaqueline, a Lúcia, onde moro, existe uma crença que massagem é luxo. Depende, depende. Existem luxos e existem não luxos, existem os terapêuticos, tá bom? Vamos lá. Manter a lista de custos atualizadas para refletir mudanças nos preços e insumos. Então, isso também é importante, manter essa lista sempre atualizada. Impostos, tem que pagar impostos, tá? Impostos é uma coisa mais tranquila. Por quê? Porque na massoterapia, tá? O imposto é mais simples. Geralmente a gente está no simples nacional. Como eu disse para vocês, tem que identificar aquilo que incide sobre os serviços de massagem. Geralmente, simples nacional, em torno de 8 a 10%. O que você pode fazer é buscar maneiras de otimizar essa carga horária com a ajuda do seu contador. Então, busque um contador, tá? Para que você possa otimizar custos, né? As notas que você emite, como que você emite, o contador é a melhor fonte de informação, de auxílio para te ajudar nesse caso. Inclusive,
você pode conversar com ele a respeito da possibilidade de você trabalhar com a estética e com a massagem ao mesmo tempo, e dependendo do seu faturamento, você consegue entrar com trabalhar com o meio de estética. Você vai poder emitir nota fiscal, tudo normalmente, e o seu custo de impostos vai diminuir mais ainda, vai ser praticamente insignificante perante os seus faturamentos, tá? Então, se você faturar, se eu não me engano, até R$ 5.000, 6.000, na verdade, quanto que é? Deixa eu ver aqui, ó, fazer as contas. Se for 90.000 dividido por 12, você pode faturar até R$ 7.500 por mês e pagar somente 67, R$ 70 de imposto por mês. E dentro desse valor já está incluso o INSS, a aposentadoria. Tudo bem que talvez a gente nem vai se aposentar, mas você já está pagando a previdência. E se de repente você, por exemplo, se acidenta, um acidente de trabalho, tá? Você está indo para o seu trabalho, sofre um acidente, né? Bate na madeira, não quero, mas vai que porventura aconteça. Você concorda que a gente está sujeito a isso, né? Todo mundo está sujeito a isso. E aí você fica incapacitado de trabalhar com massagem. Mas sua vida não morreu. Você tem vida, você só não vai conseguir trabalhar. Mas se você estava pagando a previdência, você tem direito, pelo menos, a se aposentar, tá? Então, isso tudo é importante. Você está lá trabalhando, mulher, precisa ou engravidou. Licença, tem os 4 meses, tem o direito. Então, tudo isso é válido. Então, tem que conversar com o contador para entender a melhor forma, tá? E de você pagar isso aí. E incluir esses valores nos seus custos fixos mensais, tá? Então, isso faz parte dos seus custos fixos mensais. Ficar atento também às mudanças, tá? Então, por exemplo, é, não acontece muito dentro da massoterapia, mas pode acontecer, como aconteceu. Então, eu lembro que a gente, quando começou em 2004, era uma legislação. 2014, mais ou menos, tá? Até vou pesquisar aqui, ó, Simples Nacional. Simples Nacional surgiu. Quando surgiu o Simples Nacional? Porque eu não lembro. Foi em 2006, tá? O Simples Nacional surgiu em 2006, mas para massoterapia, e de repente eu não estava atento em 2006 e a gente perdeu várias oportunidades, porque a gente só foi perceber isso em 2012, 2014. E aí a gente fez mudanças no nosso contrato social que diminuíram significativamente a nossa carga tributária. E aí, finalmente, começou a sobrar mais dinheiro e a gente conseguiu contratar melhor os funcionários. Então, detalhes que fazem toda a diferença. Tem que ficar atento a isso. Aqui também a dica é: tenha um bom contador, porque ele pode te alertar isso muito mais fácil, muito mais rápido, tá? Eles geralmente estão mais atentos a esses detalhes. Prolabore. Alguém aqui, ó, a gente está com bastante audiência, não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueçam de se inscrever na maratona. Eu sei que tem gente ali falando que não está conseguindo se inscrever, mas tenha paciência, vai tentando, o link aqui no favorito, tá? Digita o nome, digita o e-mail, vai lá para o grupo de WhatsApp, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Tem que estar lá dentro do grupo de WhatsApp para receber os links das aulas, para receber os presentes da maratona, para receber, tá, a oferta do meu curso, da formação. Então, tem que estar lá dentro, tá? E o que eu quero perguntar para vocês aqui, ó, Prolabore. Quem sabe o que que é Prolabore dentro, né, do nosso mundo da massoterapia? O que que é o nosso Prolabore? Quem sabe? Já ouviu falar? Tenho certeza que sim, né? É o nosso salário. Tá? É o que vai representar o nosso ganho. Então, esse é um outro componente
do seu preço, tá? É um dos principais componentes do seu preço. Porque aqui é um detalhe assim que faz total diferença. Quando as pessoas, às vezes, o massoterapeuta, e aí, ó, eu tenho certeza que você pensa assim. Eu já pensei assim. Você ganhou R$ 100 no atendimento, tá? Ah, tem os custos lá, tal, mas é pequeno, tal. Fiz domiciliar, por exemplo. Tem os custos da gasolina, beleza, tem. Pouco, né? Gasolina, hoje em dia, apesar de tudo, você anda ali 10 quilômetros, você vai e volta, você não vai gastar. Opa, tá certo que hoje é R$ 5 na gasolina, né? Dependendo do carro, se fizer, né? Mas hoje em dia, um carro mais popular, 10 quilômetros por litro, você vai gastar cinco reais, né? Menos de R$ 5, 2, R$ 3. Então, realmente é pouco. Aí você pega lá, cobrou R$ 100 pelo seu atendimento domiciliar. E você acredita que você pode gastar quase que tudo com você mesmo. Ali, então, ganhei o dinheiro, acabou, posso gastar. E não é assim que funciona, tá? A gente tem os componentes, custos fixos, custos variáveis, impostos, prolabore, tá? Tem o prolabore. Então, estabelecer o prolabore que reflita as necessidades e o valor do seu trabalho. É para isso que existe o prolabore, que é basicamente o seu salário. Quando a gente fala em profissional autônomo, tá? Ou dono de empresa, você tem o prolabore. Quando você é CLT, quando você é empregado, você tem o seu salário. Então, garantir que o prolabore cubra suas despesas de vida permite um padrão de vida adequado. Então, você tem que já imaginar assim, ó, eu preciso pagar as minhas contas e, para pagar as minhas contas, eu preciso de R$ 3.000. Ponto. Ah, não. Eu posso até dizer assim, ó, meu objetivo é chegar a R$ 5.000 de salário. R$ 5.000 de salário. Mas hoje eu preciso de 3.000. Ou no curto prazo 5.000, no médio prazo 10.000, o meu sonho 20, 30, 40, R$ 50.000. É o que você quer. E é para isso que você tem que trabalhar. Quando você faz os seus planejamentos a curto, médio e longo prazo. E você tem que definir isso. Quanto que você quer? Tá? O que que eu preciso hoje? O que que eu quero no curto prazo? O que que eu quero no médio prazo? O que que eu quero no longo prazo? Tem que pensar nisso. E reavaliar. É isso que eu estou falando. Com o tempo, o que que você precisa? Quando você é solteiro, você tem um custo, você tem uma necessidade. Quando você casa, você tem outra necessidade. Quando você tem filhos, você tem outra necessidade. Quando você tem dois filhos, as necessidades mudam. Quando você tem, tá? Filhos mais velhos, escolas, despesas aumentam. E é o que a Luciana falou ontem. Quem assistiu a live de ontem, quem não assistiu, tá lá no meu Instagram, tá salvo, a live com a Luciana. Fato de você poder ficar mais junto com a sua filha, poder sair para jantar com a sua filha, poder pagar um rodízio japonês que não é barato, porque a sua filha realmente gosta, não tem preço. E isso vem do salário que você se propõe a ganhar como massoterapeuta. Não é do faturamento que você tem. Não é verdade, Marcela? Não foi isso que ela falou? Não foi, né? Eu não, nem perguntei, ela que falou. Então, isso faz total diferença. Mas tem que determinar o que que você quer. Então, considerar o aumento do prolabore com ganho de experiência e especialização. Então, conforme você vai evoluindo, você vai também subir o seu prolabore, tá? Então, as pessoas me perguntam, como que eu ganho mais na massoterapia? Aumentando os seus prolabore. De acordo com o quê? De acordo com a sua experiência, de acordo com a sua especialização, de acordo com o seu crescimento, evolução profissional. Então, conforme você vai evoluindo, né, se tornando ali de fato um massoterapeuta de sucesso, você vai conseguindo
aumentar o valor do seu prolabore. Mesmo sendo autônomo, você tem que entender que você é um empreendedor. Você tem que entender que você é como se fosse uma empresa. Toda empresa tem que ter lucro. Agora a gente vai entender para que serve esse lucro e a diferença entre prolabore e lucro, tá? É muito diferente uma coisa da outra. E quando você entende isso, sua vida muda. Então, estabelecer uma margem de lucro que permita crescimento e sustentabilidade do seu negócio. Então, é o lucro que vai fazer com que você não desista da sua profissão, tá? É o lucro que faz com que você não desista da sua profissão. Alocar parte do grupo para reinvestir no negócio, comprar equipamentos, formação, expansão. E aí o que eu quero dizer é o seguinte: se você, por exemplo, é um profissional que tem todo esse conhecimento, você não iria sofrer para entrar na formação massoterapeuta de sucesso. Por quê? Porque você tem já um dinheiro reservado para estudos, para crescimento, para formação, para comprar um equipamento. Sua maca quebrou. Meu Deus, eu tenho cliente para atender. Ah, mas que bom. Eu tenho uma reserva para isso. Que o lucro da minha empresa, ele foi feito para isso, para eu manter o meu negócio. Então eu consigo ir lá comprar. Não tenho tudo, mas tenho as primeiras parcelas. Não vou sofrer com isso. Não tenho tudo para comprar o curso, mas eu vou. Por quê? Porque depois você vai ganhar mais. Você entra na formação massoterapeuta do sucesso, não é para gastar dinheiro, é para investir em conhecimento, investir em segurança, investir em perder o medo, investir em ter mais resultados. E a partir do momento que você consegue tudo isso, você vai ter mais clientes. E aí faz igual a Luciana ontem, que nem o pessoal disse, foi inspiradora a live de ontem. Ela trabalhava como enfermagem em 2 hospitais. E hoje não trabalha em nenhum. E eu perguntei para ela se ela teve, o que ela sentiu. Ela teve medo. Lógico que teve. Todo mundo tem medo, gente. É normal. Nós somos seres humanos. Mas ela encarou. E olha como que ela está hoje. A diferença disso, tá? Então você utiliza parte do lucro para formar uma reserva financeira para o seu negócio. É o que a Elsa falou assim, ó, o lucro é o que vai ser investido na empresa, no seu negócio, em você para trabalhar. O seu salário é para pagar o seu lazer, é para pagar os seus aluguéis pessoais, a sua casa, para pagar a sua conta de luz, para pagar a sua comida, para pagar a escola dos seus filhos. O salário é outra coisa, o lucro é no negócio. Então você não vai usar o seu salário para pagar o seu curso de massoterapia. Você que é massoterapeuta já devia ter uma reserva específica para isso. Destinar uma porção do lucro para atividades de marketing e promoção. Isso também é fundamental. Por quê? Porque você precisa disso, né? A gente hoje em dia tem como fazer ações específicas nas próprias redes sociais, turbinar propaganda. Vocês recebem um patrocinado meu, não recebem? Então, quem aqui já viu um patrocinado meu? Recebeu um patrocinado divulgando sobre a maratona? Tem bastante. Então, vocês precisam ter uma verba específica para fazer a divulgação também. Quanto mais divulgação, maior a probabilidade de você atrair. Agora, lógico que o conteúdo, a comunicação, as postagens têm que estar de acordo com aquilo que você propõe, senão você gasta dinheiro à toa. Que aí a pessoa vai chegar no seu perfil e vai falar: Meu Deus, mas não é isso que eu quero. E aí você gastou dinheiro à toa, né?
E aí, agora a gente vai chegar no exemplo de cálculo. A Sibeli, mano, faço massagem relaxante, mas quero me aprimorar mais. Estou amando a aula. Que bom, Sibeli. Ainda não especifiquei, mas a relaxante sim, faço atendimento já. Você já fez um curso de massagem relaxante? Ótimo. A Débora, maravilha, Sibeli, quero aprender. Vamos aprender. Roberta Alexandre, boa tarde. Eu quero fazer teu curso, mas não tenho dinheiro. Roberta, a partir do momento em que, se você realmente quer ser massoterapeuta, ou descobriu que você realmente gosta de ajudar pessoas, que você tem mãos poderosas, tá? Você tem que investir nisso. Por quê? Porque isso vai mudar a sua vida. Tem alunos aqui junto, tá, que provam isso. A partir do momento em que você começa a trabalhar com massagem, você não gasta dinheiro. Então você tem que arranjar esse dinheiro, porque eu te garanto que nem a Luciana ontem falou, não tinha o dinheiro, pegou o cartão emprestado do irmão e conforme foi fazendo o curso, foi pagando. Você vai conseguir pagar. Isso eu te garanto. Se você não conseguir pagar, tem a garantia lá, que eu vou te falar tudo na maratona. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Andréia, sou massoterapeuta, iniciei há pouco tempo, fiz dois cursos presenciais e online. Tenho dúvida, qual seria a técnica mais procurada para dar ênfase e me especializar? Andréia, se você já fez dois cursos presenciais e online e você ainda não descobriu, com todo respeito, faltou orientação. Ou faltou. E aí eu não estou nem dizendo que o curso foi ruim. Pode ser que tenha sido você mesmo. Porque lembra que para que você tenha sucesso, precisa dar uma conexão. Precisa você fazer a sua parte e o professor, o curso, fazer a parte dele. Então, ou você não fez a sua parte, ou o curso não fez a parte dele. Eu aqui estou te dizendo, eu vou fazer a minha parte. Se você se comprometer, se você me perguntar, se você, como você está vindo me perguntar, você já deveria estar sabendo. Você pode até não ter tomado a decisão, e aí, de repente, aqui é isso a sua dúvida. E é por isso que eu estou te questionando. Sem criticar nada, porque eu não conheço, nem sei quais cursos você fez. Mas às vezes a forma de expressar aqui não está legal. Você quis dizer assim que você não se decidiu, mas você tem ideia. E se você me segue no Instagram, por exemplo, você já deveria saber o que você tem que priorizar, principalmente no começo, que são as técnicas corporais. Tá? São as técnicas corporais. Se você não trabalhar com as técnicas corporais, você não vai conseguir atender a demanda de mercado. Por quê? Porque a maior demanda são das técnicas corporais. O que eu quero dizer com corporais? Massagem relaxante, massagem terapêutica, massagem shiatsu, massagem, né? Tudo que for no corpo inteiro, massagem do tecido profundo, massagem esportiva, drenagem linfática, isso são técnicas corporais, tá bom? Roberta, fui me inscrever no curso gratuito, me disseram que tinha que terminar os estudos. Lógico que tem que terminar os estudos. Tem que terminar sim. Se você não termina os estudos, não tem como você começar a trabalhar com massagem, tá? Precisa terminar e concluir. Vamos lá. Cálculo. Agora chegou o grande momento, tá? Quero que vocês peguem lápis, papel e caneta, porque só vai passar aqui, né? E vai ser interessante. Qual que é a fórmula de determinar o valor do seu preço mensal? Tá? Qual que é o seu preço por mês? É o custo total que você tem, custos fixos e variáveis, mais impostos, mais o custo total vezes a margem de lucro. Então, isso aqui é o seu valor mensal. Tá? Então, primeiro a gente tem que chegar aqui no valor mensal. O que é custo total? Custos fixos, mais custo variável, mais prolabore, mais os impostos. Tá? Então, vamos dar exemplos, nome aos bois. Custos fixos, vamos supor que você tem um negócio, tá? Que nem a Luciana falou ontem, tem um espaçozinho simples, tem um custo fixo de R$ 1.500, aluguel, luz, telefone e tal.
Custos variáveis, eu gasto em torno de R$ 500 por mês, comprando materiais, fazendo a limpeza dos lençóis, toalhas descartáveis, tá? Então, R$ 500. O meu prolabore que eu preciso para viver é R$ 3.000. Então, eu coloquei ali o salário de 3.000 e os impostos. Então, se você está pagando ali em torno de R$ 5.000, 10%, R$ 500, tá? Que é a média de 8 a 10%. Aqui a gente arredonda para cima. Custo total, custo mais prolabore, mais impostos. Isso dá o valor de R$ 5.500 por mês. Então, o seu valor mensal, tá? É R$ 5.500. Isso significa dizer o quê? Que você sai todo mês devendo R$ 5.500. Você começa o mês devendo 5.500 e você tem que correr para conseguir conquistar isso, trabalhar e ganhar isso daí. Agora, você precisa, para determinar o valor da sessão, entender, imaginar, calcular quantas sessões você planeja realizar por mês. E aí a dica que eu dou é você pensar de acordo com a fase da carreira que você se encontra. Então tem a fase iniciante, a fase júnior, a fase sênior e a fase sensei. Se você está na fase iniciante, você tem condições de atender de 50 a 70 clientes por mês. 50 a 70. 50 significa 2 por dia, trabalhando 25 dias no mês. Não é pouco. Tem muita gente que não consegue isso. Então, se sua realidade é menor, coloca menos. Coloca menos. Coloca de 30 a 50. Isso durante o primeiro ano. No máximo um ano. Você tem que evoluir para mais. Fase júnior, segundo ano, né? 70 a 100 clientes. Então, de 3 a 4 clientes por dia. 3 a 4 clientes por dia. Na fase sênior, você já atende de 5 a 6 clientes por dia. Então, 101 a 130 clientes. E se você já for mais experiente, você tem condições de atender mais de 131 clientes por mês, tá? Por mês. Isso significa que trabalhando 25 dias, se você atender 7, você já atende 140, tá? 7 vezes 20, se você atender 7 clientes por dia, trabalhando 20 dias, ou seja, descansando domingo e segunda, porque sábado tem que trabalhar, tá? Sexta e sábado tem que trabalhar. Então, se você folgar domingo e segunda, você tem condições de, em 20 dias no mês, tá? Atender 7 vezes 140, tá? 7 vezes 20 dias, 140 clientes. Agora imagina, se você atender 140 clientes, quanto que será que você consegue faturar? Vamos fazer essa conta depois também. Então, o seu custo por sessão, que aqui vai entrar a mágica, tá? Que para a gente chegar no preço da sessão, vai ser os 2.000 mais 500 dividido por 50, que seria aquela fase inicial lá, tá? Naquela fase inicial. 50 na fase iniciante, 50 a 70. Então, se eu atender 50 clientes no mês, eu vou ter um custo por sessão dos meus custos mais os impostos de R$ 50. O meu prolabore de 3.000 dividido por 50 atendimentos equivale a R$ 60. E então o meu lucro, a margem de lucro de 20%, que geralmente nas empresas gira em torno de 15 a 20%, tá? Seria 50 mais 60 vezes 20%, que dá R$ 22, tá? Então, se eu tenho todos esses valores, 50 mais 60, que é o custo dos impostos, mais custo do meu prolabore por sessão, vezes 20%. Então, dá R$ 22. O meu preço final por sessão, então, é a soma do custo por sessão, do prolabore e do lucro por sessão. Do prolabore por sessão, do lucro por sessão, que vai me dar o meu preço. R$ 132. E esse é o preço médio, tá? Esse é o preço médio. Não quer dizer
que esse é o preço que eu tenho que estar cobrando. A partir daqui, entra aqueles detalhes que eu fiz. Eu vou fazer a pesquisa de mercado, vou entender como estão meus concorrentes, vou entender o que, que eu ofereço, se é justo ou não é justo, se eu preciso administrar ou não, se eu tenho condições de cortar algum custo, se eu tenho que alugar um espaço mais barato ou não. Se nesse aluguel mais caro de 1.500, será que nessa região eu tenho pessoas que cobram mais caro? Será que eu posso até aumentar para 150? Ah, não. Mas, ó, eu posso atender num bairro mais afastado, custo menor, tal, e ter uma margem de lucro maior. Você vai analisar, mas o beabá está aqui, está dado para vocês, tá? Em cima desse valor, você tem condições totais de dar descontos em pacotes, que é tema de uma próxima live. Se vocês quiserem, digita eu quero aqui nos comentários, para que eu perceba que vocês querem saber mais sobre como dar descontos sobre o meu preço de massagem. Então digita eu quero nos comentários. Se tiver muito eu quero, eu vou programar essa aula para vocês também. Como que eu calculo, como que eu faço para poder planejar os descontos em cima do meu preço, do meu valor de massagem. Será que eu posso dar desconto? Será que eu não posso dar descontos? Em quais situações é melhor dar desconto? Quando que eu não dou desconto? Será que isso é interessante ou não? Então eu quero bastantes eu quero nos comentários, tá? No chat aqui eu estou vendo, tá todo mundo já falando. Ótimo, é isso. E que a gente vai poder contribuir com vocês. Muito obrigado, gente. Conte comigo sempre. E eu quero saber agora se ficou alguma dúvida, tá? Lembrando aqui de novo, não esqueçam de se inscrever no meu Instagram, @massoterapeuta-sucesso, tá? De se inscrever também aqui no meu canal do YouTube, ativar o sininho de notificações e deixar o like se você gostou dessa aula. Além disso, não esqueça de se inscrever na Maratona Trabalho com Massagem. Se você quer saber mais sobre a minha formação, se você quer se tornar o meu aluno, tá? Se você quer ter o prazer de se tornar meu aluno, tá? Vai ser uma honra ser seu professor. Você tem que se inscrever na Maratona Trabalho com Massagem. Porque lá, nessas 3 aulas que eu vou apresentar para vocês, tudo que você precisa saber para começar a trabalhar com massagem, para fazer a diferença no mundo da massagem, para transformar a vida dos clientes, dos seus clientes com a massagem e para transformar a sua própria vida através da massoterapia.